Quando eu vou tomando posse de quem eu sou, aí sim eu tenho o direito de me dar a alguém. Por isso que às vezes a gente se ama tão mal, a gente se casa com uma pessoa que ainda não se tem, a gente fica amigo de uma pessoa que ainda não se tem, que ainda tem todas as forças da individualidade prevalecendo sob a condição de pessoa. Mas um dia, num lar, que é um sentimento que nos ocorre, eu gosto de fazer essa distinção. Lar não é um aglomerado de paredes imóveis. Lar é um sentimento que nos ocorre. Eu estou às vezes diante de algumas pessoas que significam um lar para mim, porque me colocam no eixo da minha verdade. Eu fico tão à vontade que tudo aquilo que é meu eu sei oferecer. O outro me desperta naquilo que tenho de melhor. O outro me educa, o outro me faz pensar de forma elevada, o outro me faz sentir de forma elevada. E aí se eu identifico como amor. Meu Deus, como seria bom se todos nós tivéssemos isso. Às vezes os nossos desastres vida fora é porque nos falta alicerce familiar, minha gente. Às vezes os nossos desastres como pessoas é porque nos falta a estrutura que nos sustenta e que nos dá condições de amadurecer. Os nossos relacionamentos imaturos, as nossas iniciações imaturas, as nossas construções familiares sempre marcadas pelo improviso, pelo desajeito, pela imaturidade, vão dificultando cada vez mais a melhora deste mundo. Porque o mundo vai evoluir no dia em que nós estivermos no eixo da nossa verdade, fazendo o nosso papel e gerando filhos mais saudáveis e mais evoluídos, mais solidários, menos indivíduos, mais pessoas. A isso nós chamamos de catequese, cristianismo. As outras religiões dão outros nomes, mas no fundo, o que a gente quer é ser uma pessoa emocionalmente educada, capaz de viver com o outro, de oferecer o que tem de melhor e de receber do outro a mesma coisa. Meu Deus, como seria bom se todos nós tivéssemos isso. Como seria bom se todos nós tivéssemos condições de ouvir essas frases ao longo da vida. Deixa eu ver a mão machucada. Quando a nossa mãe se interessava pelo joelho esfolado, pela mão machucada, ela tinha acesso a outros lugares em nós, que não eram físicos. Quantas vezes a minha mãe, curando um joelho esfolado, ela curava uma tristeza dentro de mim. A gente só virou gente porque alguém se interessava que a gente não dormisse tão tarde. Sai dessa cama. Se talvez a gente se não tivéssemos escutado as repreensões que nos educam, a gente não daria nada nesse mundo. A gente teria sido movido pelas preguiças que são tão próprias da adolescência, quando a gente não quer nada nessa vida. Quando a gente acha que tudo é um desastre. E lá vem a nossa mãe pacientemente, ou o nosso pai, ou o nosso tio, aquele que tem acesso a nós. Sai dessa cama, pelo amor de Deus, você tem que estudar. Ou então quando nos autorizava o contrário do que estava dizendo. Filho, não chora. Aí é que a gente chorava mesmo. Porque nada nos faz mais chorar do que quando uma pessoa que nos ama e nos fala. Não chora. Sabe quando você ama? É quando o seu choro é plenamente autorizado. Quando o outro não tem urgência em saciar o próprio egoísmo de não querer alguém sofrendo ao lado. Mas a frase não é para ser interpretada ao pé da letra, é para ser interpretada no seu avesso. Quando alguém que nos ama fala, não chora, é porque ela está nos dando o direito de chorar tudo que a gente precisa chorar e que às vezes a gente não tem direito.
Eu costumo dizer que velório público é a melhor invenção dos últimos anos. Porque lá você entra, chora e não precisa dar satisfações a ninguém. Entra, dá uma chorada e vai embora. Nós estamos muitas vezes proibidos de chorar. Porque às vezes você precisa chorar, mas não sabe por quê. E se você chorar na frente do outro, ele racional que é, por que você está chorando? Aí o que a gente fala? Não sei. O choro alivia. E os que nos amam sabem que às vezes um bom sorriso só é construído depois de muitas e muitas lágrimas. Por isso, por mais difíceis que sejam os vínculos humanos, não desista deles. São eles que nos educam. Nesta vida, o que a gente mais precisa é ter ao lado pessoas que nos ajudem a educar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Porque somente assim a gente vai chegando ao que Deus quer de nós. Porque a educação da alma, dos sentimentos, do pensamento, é que nos tornam homens e mulheres livres, para que a gente possa ser exatamente aquele que Deus projetou, aquela que Deus quis. Para a gente poder dizer sem medo que se hoje eu sou livre, é porque esta liberdade foi construída pelas pessoas que me amam. Ergue os seus braços para o céu. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. Solta a sua voz. Qual é a libertação que você hoje gostaria de receber do Senhor? Qual é a libertação que hoje você precisa para a sua vida? Os poderes de Deus estão em você. Mas pode ser que o seu estilo de vida, a maneira como você se interpreta, tenha lhe impedido de conhecer os poderes do Espírito em você. O Espírito te blinda contra todo o mal. O Espírito te blinda numa ponte que faz chegar a Deus. Aqueles que passam pela sua vida. E hoje nós queremos acordar a força do nosso batismo em nós. A força do Espírito Santo nos concedendo os munos de Cristo. O muno sacerdotal, para que você possa abençoar os que passarem por você. Para que você possa derramar bênçãos nos seus trabalhos, com as pessoas que você convive. Você tem o mundo sacerdotal de Cristo. Você é sacerdotisa de Cristo. Você é sacerdote de Cristo. Você participa de uma forma diferente da minha. Mas o batismo te dá a autoridade de ser, de representar a bênção de Deus pelo mundo. E hoje nós queremos acordar isso em nós. Nós recebemos um munus profético. Que o Senhor hoje destranque a sua profecia. E não se engane, profecia não é você subir nos púlpitos e ficar dizendo aos outros como eles devem viver, não. A primeira profecia que nós precisamos viver e professar é sobre a nossa vida. Como você precisa viver. Não permita que o diabo dê a ordem. Que a ordem da sua vida seja sempre dada pelo Espírito Santo em você. Que você nunca precise passar pelos outros para entender o que Deus quer da sua vida. Que o outro seja apenas um instrumento para ajudar a discernir. Mas a autoridade primeiro é sua. E hoje nós queremos acordar essa autoridade.
Um munus profético desperta a profecia no seu coração. Seja profetiza na vida dos seus filhos, seja profeta na vida dos seus filhos, seja profeta e profetiza na vida dos seus amigos. Leve a palavra que liberta, expulse a palavra que faz mal, que amaldiçoa, tranque as forças da palavra negativa e desperta a força espiritual da palavra que unge, da palavra que cura, da palavra que encaminha, que endireita, que sara, que abraça, que converte. Toma posse hoje do dom da profecia de Cristo. E por fim, o munus régio. Nós temos a dignidade de Cristo em nós. Que nada e nem ninguém venha ofuscar essa dignidade. Nós estamos coroados com a dignidade de Cristo. E essa dignidade não é outra coisa senão um caminho de santidade. Quanto mais digno você se sentir, quanto mais digno diante de Deus e pequeno diante dele também, porque é ambíguo. A dignidade é um reconhecimento de valor, mas é também um reconhecimento de pequenez e de humildade. O digno é aquele que se sabe pequeno, mas reconhece o valor que tem mesmo sendo pequeno. Desperta a dignidade naqueles, Senhor, que estão esquecidos do valor que têm. Há muitas pessoas entre nós hoje que estão esquecidas do valor que têm. E nós queremos proclamar a quebra de toda a maldição que nos fez esquecer quem somos. Nós somos filhos amados de Cristo. Filhos amados de Deus. A salvação nos foi oferecida. E nós não queremos aceitar as condenações que tantas vezes nos amarram e nos retiram a liberdade. Erga os braços para o céu e diga comigo: eu quero, Senhor, o dom sacerdotal, o dom régio, o dom profético. Liberta a minha vida, Senhor. Liberta o meu coração. Me ajude, Senhor, no exercício de amor próprio. Jogar fora os ódios que eu guardei, que me machucam, os ressentimentos que me visitam diariamente e que me privam de evoluir espiritualmente, Senhor. Quebra toda a maldição do mal na minha vida. E hoje, fortalece em meu coração a fé, a esperança e a caridade. Eu recebi um e-mail aqui, inclusive ele é todo muito bem escrito, parece um pequeno conto literário. Eu não me amo como deveria. Meu pai era um alcoólatra e parece que estou herdando este mesmo problema dele. O vizinho do apartamento ao lado está rindo. De que será? Onde será que ele encontra tanta alegria? Eu não entendo. Um trago no cigarro, um gole na bebida, e daqui a pouco o ritual. Não consigo dormir. Tenho conversado muito com Deus e fico tentando ouvir algo como: vou te livrar desse mal. Mas passa um dia, 2, depois, e eu aqui de novo. Um trago, um gole, o vizinho feliz e meu eterno silêncio. Espero, Padre, que este silêncio me traga respostas, porque as perguntas são muitas. E aí não ouço nada, nem o vento me visita. Mas ouço sim apenas uma voz: você não tem jeito, não tem solução. A oração do Pai Nosso nos diz: seja feita a vossa vontade. E eu entendi, Padre, que Deus já escolheu esse caminho para mim e que eu não posso negá-lo. Essa é a vontade dele. Tento interpretar diferente, mas meu curso de letras não me ajuda. Você vê uma pessoa inteligentíssima, né, fazendo uma leitura delicada da sua realidade, da sua situação. Minha filha, eu não sei seu nome, você não
você não me disse, mas partilhou o coração de uma maneira muito livre. E eu entendo perfeitamente quando você diz que não se ama. Porque o álcool, sobretudo quando ele está estabelecido na vida de uma pessoa, ele não é outra coisa senão a expressão da falta de amor próprio. Não começa assim. É que, na verdade, o vício não sabe conviver com o amor próprio. Eles não cabem na mesma sala. Eles não falam a mesma língua. Porque eles não lutam pelas mesmas questões. O vício, para se estabelecer numa pessoa, a primeira coisa que ele faz é minar a capacidade de decisão da pessoa. Ele retira a liberdade interior. O que é a liberdade interior que a gente tanto fala? É essa capacidade que você tem de dizer não a uma realidade que você reconhece nociva a você. Quando nós perdemos a capacidade de dizer não a uma realidade que nos destrói, é porque essa realidade já se tornou viciosa. Ela se estabelece dentro de nós como um poceiro que invade terras que não eram suas, mas passam a ser pelo tempo em que ele se estabelece ali. É o que nós chamamos de uso capião. Se eu entro dentro de um terreno que não é meu e começo a plantar, fazer ali a minha cultura, daqui a pouco eu entro na justiça e vou requerer o direito de que aquilo é meu. O vício não faz outra coisa na vida da pessoa. E a primeira coisa que o vício faz, ao retirar a capacidade que aquela pessoa tem de decidir por si mesma, é expulsar o amor próprio. Então eu lhe dou razão quando você diz que não se ama. É um sintoma natural de quem está administrando o problema do vício. Tenho álcool muito próximo a mim. Tenho pessoas que amo, que enfrentam diariamente o problema do álcool. E eu sei muito bem que essa incapacidade de dizer não àquilo que é autodestrutivo é uma manifestação declarada da falta de amor. É que, na verdade, minha gente, o amor próprio, ele funciona como uma imunidade. Quando seus filhos são pequenos, você vai, leva ao posto, você faz toda a tabela de vacinação, porque você sabe que um vírus bobo pode matar um recém-nascido. Ele não tem imunidade ainda. O que é a imunidade? É a capacidade que o corpo tem de livrar-se das doenças. Os médicos nos dizem que todos os dias nós produzimos células cancerígenas. Mas que o sistema imunológico reconhece aquela célula e expulsa. Quando eu era menino, a gente, ao estudar o sistema imunológico, na aula de biologia, a professora, para falar numa linguagem simples que nós poderíamos entender, ela dizia que era um exército de soldadinhos que iam à frente, capturando os vírus, as bactérias, tudo aquilo que pode ser nocivo à nossa vida, e expulsando, para que o que é nocivo não se estabeleça e não mate o saudável em nós. Quando o sistema imunológico está baixo, ele está sofrendo, quando ele não está com todas as suas possibilidades, as células cancerígenas ganham força dentro de nós. É por isso que os médicos dizem que hoje o câncer está muito associado também a estilo de vida. O estresse abaixa a nossa imunidade. A gente fica menos capaz de lutar pela saúde. Estranho isso, né? A gente vai, através da alimentação, da falta de atividade física, a gente vai fragilizando a saúde e o nosso sistema imunológico vai sofrendo. Quem tem afta, primeira coisa que a gente fala, baixou a imunidade, vem a afta, vem a herpes, vem a gripe, o resfriado. O amor próprio funciona na nossa vida emocional da mesma maneira como a imunidade na prevenção das doenças. Quando uma pessoa está com uma boa dose de amor próprio, quando ela administra diariamente esse zelo por si mesmo, por si mesma, essa pessoa vai pensar 2, 3 vezes antes de assumir
um comportamento autodestrutivo. Isso vale até para os relacionamentos. Quantas pessoas você encontra pela vida com relacionamentos autodestrutivos, rendendo-se a um não amor, a um relacionamento de posse, mas porque ela está deixando de se amar, ela se rende àquele relacionamento. E é lamentável. Quando o amor próprio está em baixa, nós nos tornamos uma presa fácil para os vícios. O que eu te sugiro, minha filha? Primeira coisa, fortalecer-se. Você precisa ter uma vontade fortalecida. Santo Agostinho falava muito disso, da vida virtuosa. O que é a vida virtuosa? É você buscar no seu dia a dia, pisar na cabeça dos defeitos, da mesma maneira como Nossa Senhora pisa na cabeça da serpente, na representação da imagem que nós conhecemos, a Nossa Senhora das Graças, né? Que pisa na cabeça da serpente. Santo Agostinho sugere a vida virtuosa até mesmo para os ateus, porque ele aprendeu isso lá na filosofia antiga, num tempo em que esses escritos, essas sugestões filosóficas eram para ateus, mas também para aqueles que queriam ser cidadão. Eu quero ser um bom cidadão na minha cidade. Platão, Aristóteles já falavam disso. A vida virtuosa como aquela que organiza a vida social. Agostinho já está falando numa perspectiva cristã. Quando eu luto para viver uma vida virtuosa, eu naturalmente estou deixando de dar força ao pecado que gera o vício. Então a primeira coisa, minha filha, é você fortalecer a sua vontade. E você, a partir dessa vontade fortalecida, você buscar a superação do vício do álcool. Para você não repetir a mesma destruição que seu pai cometeu. Ah, padre, mas como é que a gente fortalece a vontade? Cercando-se de coisas boas. Uma boa leitura, mudança de hábitos, cercando-se de pessoas que possam, de fato, contribuir com você. Tem tanta gente boa no mundo, eu sempre digo isso. Tanta gente especial no mundo, tanta gente brilhante do ponto de vista humano. Nessas ONGs, desses grupos de voluntariados, tanta gente especial ali. E nós muitas vezes fechados nos nossos mundos, cultivando pessoas que não nos agregam, que não nos edificam. Talvez você esteja necessitando dar uma olhada até nas suas amizades, né? É muito perigoso você identificar que no seu ciclo de amizades, isso é, de pessoas que exercem uma autoridade afetiva sobre você, estão aquelas que corroboram o seu vício. Estão aquelas que não lhe ajudam a vencer o que você precisa vencer. Rezo por você, minha filha. Quero que você tenha êxito, para que você tenha êxito na sua luta, para que você volte a se amar, que você redescubra o seu valor como pessoa e que você não se renda a tudo isso que está lhe destruindo. O coração que vai ser tocado é aquele coração que se reconhece. É aquele coração que já está com coragem de dizer quem é. Ali Deus trabalha. Ali Deus opera. Porque onde existe hipocrisia, onde existe falsidade, Deus vai ter muita dificuldade de agir. Não porque Ele não quer. É porque a falsidade e a hipocrisia funciona como um plástico que a gente coloca por cima e a água não penetra para fertilizar a terra e as sementes que estão ali dentro. Por isso, não tenha medo de reconhecer quais são os seus defeitos, quais são os limites e qual é a luta que você precisa estabelecer para superar tudo isso. Porque reconhecer tudo isso já é dar um passo na direção da vitória. E você merece. Tenho certeza disso, sem medo de errar. Por causa da fé que eu professo. Por causa do Jesus que eu conheço.
Deus não quer que ninguém morra fracassado. Deus nos quer experimentando o melhor da vida. Deus nos quer tocando no mais bonito dos nossos sentimentos. Deus nos quer explorando as nossas possibilidades. Deus nos quer quebrando as muralhas. Deus nos quer quebrando as distâncias. Deus nos quer criando laços. Deus nos quer verdadeiros, fiéis, livres. Deus nos quer construindo uma história que vale a pena. E é por isso que toda vez que nós reconhecemos que isso não está acontecendo em nós, é gesto de conversão analisar o que está errado e trabalhar para recuperar o que está errado. Nós não estamos condenados. A condenação seria: eu não tenho mais o direito de lutar. Aliás, isso deve ser muito triste. Uma pessoa não ter mais direito de lutar. Restringir a possibilidade de luta de uma pessoa. Mas nós temos o direito. E por menor que seja esse direito, se a gente o exerce bem, aos poucos ele vai dilatando. Porque ninguém pode segurar o ser humano que sabe aonde quer chegar. A Cristina, ela está sentindo medo de morrer. Ela me diz assim: padre, tenho fraquejado muito na fé, estou sentindo muito medo de morrer, de que alguém da minha família morra. E vou tentar explicar. O motivo foi o falecimento da minha sogra. Depois da morte dela, padre, eu não tenho conseguido vencer esse pânico. Eu sempre imagino que vai morrer alguém da minha casa, sempre fico com pensamentos obsessivos, pensando que nada mais vai existir depois da morte, que tudo isso aqui é em vão. E me angustia demais olhar para as pessoas que eu tenho e pensar que eu posso perdê-las a qualquer momento. O que eu posso fazer, padre? Minha filha, eu não sei quanto tempo tem que a sua sogra morreu, mas a gente sempre passa por um processo assim, toda vez que a gente perde alguém. É natural que na nossa vida a gente sinta medo de perder quando perdeu. É como que se aquela perda abrisse os nossos olhos para que nada é eterno, de que a gente perde sim, o tempo todo alguém vai morrer, o tempo todo nós vamos ter de lidar com o limite. Agora, o que a gente precisa fazer é encaminhar o nosso luto de maneira que ele não venha nos causar esse pânico. Como que a gente pode fazer? Eu acho que a oração ainda é o melhor caminho para nós curarmos esses traumas. É claro que buscar a ajuda de um psicólogo, quando isso se estende muito, mas sabe, antes de você dormir, você rezar um salmo de confiança. Tem tantos salmos aí na Sagrada Escritura que nos ajudam a dizer essa confiança. O Senhor é minha força, é a minha proteção, em Ti nada temerei. De você buscar uma palavra, uma oração, de você pedir a oração de outras pessoas. Os grupos da renovação carismática, eles são muito bons nesse sentido. Porque lá existem pessoas que gostam de rezar umas pelas outras. É tão bom quando alguém põe a mão na nossa cabeça, reza por nós. A gente se sente mais acolhido, sobretudo no momento dessa fragilidade, Cristina. Procure participar de um grupo de oração. Procure fazer a leitura de um salmo de confiança ao final da noite. Não perca a oportunidade de criar essa vida mística. Sabe, a oração ela tem um efeito terapêutico sobre nós. Nós precisamos rezar. E essa oração, ela pode ser feita através da palavra, ela pode ser feita dentro de uma igreja silenciosa, sabe? Você de vez em quando se refugiar na igreja da sua cidade, no horário em que não tenha muitas pessoas, fica ali, diante do Santíssimo, fique em silêncio e peça a Deus que Ele venha preencher esses espaços que foram abertos pela perda daquela pessoa. Você perdeu a sua sogra, ela devia ser uma pessoa importante para você, você devia ser muito ligada a ela, e agora está sentindo essa insegurança, que é um processo humano natural, mas que a oração pode nos ajudar muito. Cada vez mais eu tenho acreditado nisso, viu, minha gente? Que o cuidado de Deus muitas vezes na minha vida é fechar portas. Interessante, né? Como nós temos dificuldade de entender o amor no momento que alguma coisa nos é negado.
É assim com a nossa mãe, com o nosso pai, né? Quando você pede a ela alguma coisa, ela fala não para você. Talvez não agora mais, mas em outros momentos da sua vida. E você, porque não sabia compreender o motivo do não, achava que ela não te amava, que era desaforo, né? Só depois, com a experiência do tempo, de amadurecer, de ser pai também, quem sabe, de ser mãe também, é que você descobre que boa parte das demonstrações de amor do seu pai e da sua mãe na sua vida vieram através de nãos. Restrições que eram absolutamente necessárias. Restrições que eram absolutamente favoráveis a você. Eu fico pensando que conhecer o amor de Deus na nossa vida é justamente ser capaz de entender os nãos. Hoje eu estava ouvindo aquela música antiga, lembra do Gonzaguinha? Como é que é o tom, Cristian? Acho que é esse tom mesmo, vai. Quem me chamou, quem vai querer voltar pro ninho, descobrir seu lugar. Aí o refrão, que é a parte que eu quero. Você verá que é mesmo assim, a história não tem fim. Continua sempre que você responde sim. Na sua imaginação, para sua imaginação, a arte de sorrir cada vez que o mundo diz não. Ah, é difícil demais, não é? Sorrir quando o mundo diz não para a gente. Sorrir quando você tem que enfrentar o não da vida. Porque não é sempre que acontece como nós queremos. As pessoas morrem antes da hora, né? Na nossa compreensão. As pessoas vão embora antes do tempo. A gente nunca está satisfeito com o que a gente viveu, com o que a gente teve. Então, como é difícil a gente lidar com o não que a vida nos deu. Ah, mas eu queria tanto isso para mim, padre, e não tive. E aí você descobrir a arte de sorrir, mesmo quando o mundo diz não. Gonzaguinha sabia das coisas. Já estava mergulhado na sensibilidade do mundo, ou de conhecer as verdades que nem sempre nós somos capazes de compreender no primeiro momento. O não como lugar do amor, minha gente. Eu entendo o cuidado de Deus na minha vida assim. Me permitindo, mas também me negando muito. Não é para você, não é a hora. E você ter que administrar na sua vida os nãos, e mesmo assim você continuar sorrindo. Não um sorriso bobo, não. Aquele que nasce da convicção mais profunda de que você fez a coisa certa. Esse é o maior conforto, minha gente, que nós podemos experimentar na vida. É um conforto existencial de você saber que você fez a coisa certa. Que você, apesar de ter tido tantas dúvidas naquele momento, de ter sido tão difícil, de ter sido tão pesado, de você chegar à conclusão de que você fez a escolha certa. A arte de sorrir cada vez que o mundo diz não. Olha como a fraqueza humana está muito presente na nossa vida no momento do desconforto. Quanta gente, vou dar um exemplo simples para você entender. Existem pessoas que precisam romper com namoros que são terríveis, desastrosos. Aquela pessoa só faz mal a você sabe disso, mas você tem um vínculo com ela, você tem necessidade afetiva, você não consegue romper aquele namoro. Então, de repente, você se encoraja, você fica com tudo claro diante de você, essa pessoa não me faz bem, eu não posso me casar com essa pessoa, porque se no tempo do namoro já está assim, imagina na época do meu casamento, depois no meu tempo de casado, vai virar um inferno pior ainda do que já é. Aí você se encoraja, motivado por pessoas que estão ao seu lado, a romper. Aí é terrível no dia que você rompe. O sofrimento é cruel dentro de você.
Parece que você nunca mais vai se recuperar, que você só pensa naquela pessoa. Por quê? Porque apesar dela te fazer tão mal, você tem um vínculo doentio com ela, de dependência afetiva. Você sabe que ela te faz mal, mas você não sabe viver sem ela. Aí você começa a dar passos. A primeira semana é horrível. Você sofre, você chora, você não pode ouvir a música, você não pode sentir o cheiro, você não pode ver aquele pedacinho de não sei o que ele esqueceu lá na sua casa, que tudo aquilo é terrível. Mas de repente você começa a dar passos de libertação. É como se você estivesse andando na direção de uma terra que só vai te fazer bem. E um mês depois aquele sofrimento ficou melhor, 2 meses depois aquele sofrimento melhor, e de repente você não está nem mais lembrando. Claro que ainda existe ali um vínculo silencioso sendo desarmado, porque a dependência afetiva, ela não morre da noite para o dia. A gente precisa, é como se você fosse sufocando uma célula cancerosa com o processo da quimioterapia, sabe? Que você vai retirando a vida da célula cancerosa, que é a célula que nos mata. Aí digamos que 3 meses depois, você encontra de novo com aquela pessoa, e você tem aquela famosa recaída. Aí pronto. O castelo que você estava construindo, o chão que você tinha andado, que tinha sido tão difícil, você joga fora e você volta para o Egito, você volta para a escravidão. Você faz o mesmo que os companheiros de Moisés queriam fazer, voltar a comer a cebola, voltar a comer o alimento podre, estragado. Aí você reata aquele relacionamento, porque ele é doentio e você não cuidou da devida distância que você deveria manter. Porque quando você tem essa dependência afetiva, você tem que estabelecer a distância, porque senão você não se cura. Você tem que parar de querer saber da vida daquela pessoa, porque senão você não se cura. Você precisa parar de ficar fuçando o Facebook dela, porque senão você não se cura. Você precisa parar de ficar investigando a vida. Onde que ela foi? O que ela estava? Você tem que cessar todos os pontos que podem lhe fazer querer voltar para o Egito. Porque senão você nunca vai se libertar. Aí 3 meses depois você está bela e formosa já, matando a célula cancerígena, você vai dar mais uns beijos na boca, volta àquela dependência horrorosa, e o inferno retorna na sua vida. Na sua primeira semana é até bom que está tudo voltando. Daqui a pouco, minha filha, você está no inferno pior do que você estava 3 meses atrás. É assim. Quando a gente não sabe viver o desconforto que nos edifica, a gente se boicota o tempo todo. É como parar de beber, é como parar de fumar. Você fica sem fumar 1 ano e você comemora porque você parou de jogar aquela toxina cancerígena no seu organismo e de repente você vai lá e acende um cigarro de bobeira e aquele vício volta como se fosse um monstro capaz de te comer inteiro. Pronto. Todo aquele sacrifício que você fez dos primeiros dias sem fumar vão para o saco. Por quê? Todo aquele sacrifício vai para o saco. Por quê? Porque você não foi capaz de viver o desconforto de renunciar. Minha gente, é impressionante como essa mão de Deus nos auxilia assim. Nos fazendo conscientes do que nós precisamos romper na nossa vida. São situações que a gente precisa estabelecer limites para elas. Porque senão a gente não vai ser curado nunca. A gente vai ficar eternamente doente na fila dos necessitados, chorando e mendigando um pãozinho de bondade do outro, um pãozinho de afeto do outro. Pelo amor de Deus, nós não fomos feitos para isso. Nós não fomos feitos para ficar arrastando dependentes afetivamente dos outros. A gente foi feito para amar. E o amor só tem sentido na nossa vida se for para nos edificar, se for para nos ajudar a atravessar o desconforto do deserto. Caso contrário, ele não faz sentido. Esse pseudo-amor, esse falso amor que às vezes a gente diz sentir um pelo outro, que não nos ajuda no desconforto do deserto. Eu preciso viver os meus desertos, você precisa viver os seus. E os verdadeiros amigos são aqueles que reconhecem os desertos que o outro precisa passar e fala, isso mesmo. Vamos passar por esse deserto porque você precisa dele. Agora, a Poliana, ela quer aquela vida feliz, ordenada. Lembra daquela personagem? A Poliana, onde tudo era o jogo do contente, né? Para com isso.
Assassine esse instinto infantil que existe dentro de você, que lhe faz ter medo dos desconfortos da vida. O desconforto da vida, quando bem vivido, ele só nos torna melhores. Tira essa máscara de coitadinha que você gruda na sua cara para os outros terem eternamente pena de você. Você só perde tempo na vida assim. Que bobagem! Deus nos segura na nossa mão, é para a gente ter condições de atravessar esse deserto. Não é para ficar recaindo eternamente e voltar a comer as cebolas do Egito, porque a gente teve dó de nós, porque a gente teve dó do outro, não. A caminhada é para frente que se vai. E chega um momento, quando Moisés chega diante de Deus e fala, agora você resolve essa situação, porque eu não sei mais o que fazer. Já construíram um bezerro de ouro no meio do caminho, já arrumaram confusão, já estão adorando até outras situações, então nem lembrando que o Senhor existe. Eles só não voltam porque está longe demais. Mas retornam de outra maneira, não retornam na geografia. Sabe? Eles não voltam geograficamente porque estava longe já do Egito. Eles morreriam no meio do caminho. Mas não voltavam geograficamente, mas voltavam afetivamente. Porque às vezes a gente já ultrapassou o território da nossa escravidão físico. Eu já saí da cadeia, mas a cadeia não saiu de mim. É assim que funciona. Eu já dei os passos na direção da minha liberdade, mas eu não fiz a conquista da minha liberdade. Eu não decretei a conquista da minha liberdade. Então eu fico afetivamente preso ao meu passado. Lamentando as cebolas do Egito, lamentando o namoro que terminou, a situação que foi terminada, a amizade que foi traída. Então quando Moisés está diante do Mar Vermelho, e ele fica apavorado, porque agora eles não tinham mais para onde ir, ou atravessavam o mar, ou voltavam para o Egito, e o exército do faraó já estava chegando para capturá-los. O que ele faz? Ele tem uma reunião particular com o Senhor, né? Uma audiência particular de urgência. Liga lá para o secretário de Deus e fala, pelo amor de Deus, você pede para ele me atender hoje, que eu não posso mais ficar sem essa resposta. O exército do faraó está chegando. E aí ele acha que Deus iria dar uma resposta fácil para ele, né? Ia dar uma solução rápida. Não. O que Deus fala? Lembra, Gino? Lembra? Corre, né? Entra nessa água. Olha que frase forte. Diga ao povo que caminhe. Eu não vou fazer por vocês o que só vocês podem fazer. Eu vou dar todas as graças para que o milagre aconteça. Eu vou fortalecer a coragem de vocês, mas se não colocar o pé na água, se não desafiar este mar, ele não se abre. E foi o que o povo fez. E hoje, motivado pela viagem da Terra Santa, que hoje é a primeira oportunidade que eu tenho de estar com vocês, depois de ter pisado no solo, o mesmo que viu Jesus crescer, talvez uma das experiências mais bonitas que nós podemos viver como pessoas, que é justamente a gente conhecer a pessoa a partir da geografia. A gente ter a possibilidade de visitar a terra de Jesus, assim como a gente ter a possibilidade de visitar a terra de um grande amigo. Você olha para aqueles lugares onde ele cresceu, os lugares que certamente ele frequentou, as coisas que encantaram os seus olhos, que encheram os seus olhos. De alguma maneira a gente começa a conhecer um pouquinho mais o amigo da gente. Se a gente tem a oportunidade de ir nas raízes das nossas amizades, a gente certamente se torna mais amigo, porque provoca dentro de nós uma forma de conhecimento que a convivência talvez não tenha dado plenamente. Conhecer a raiz, o local onde nasceu os nossos grandes amigos. Confesso para vocês que essa foi a mística que me levou pela Terra Santa fora. Saber que eu estava conhecendo o chão do meu melhor amigo. A vida. O lugar onde brotou, onde todos os grandes acontecimentos se deram. Olhar para o mar da Galileia e pensar que foi ali que Jesus encontrou seus amigos, que Jesus fez discípulos.
colocar o nosso pé naquela água e pensar que, mesmo não sendo a mesma água daquele instante, de alguma forma nós podemos estabelecer uma ponte. De alguma forma nós também podemos nos sentir como naquele tempo. Olhar ali o Santo Sepulcro, pensar que a raiz da nossa fé está ali. Eu fiquei pensando, minha gente, o que traz sacralidade a um lugar? O que faz uma terra ser santa? E foi até assim que nós nos despedimos da Terra Santa na última celebração que nós realizamos lá. Uma terra é mais santa à medida em que ela está carregada de significados. O conceito de sagrado é esse. É você retirar do lugar comum e você colocar num lugar reservado. O sagrado é aquilo que você selecionou no meio de tudo que é ordinário, de tudo que é comum, e você traz para uma atmosfera diferente. É você retirar do lugar de todos os dias e você coloca no lugar especial. Quando nós dizemos que a terra é santa, que ela é sagrada, é porque de alguma forma os acontecimentos que ali se deram foram retirados do ordinário e se tornaram especiais para muita gente. Então, de maneira que nós precisamos retirar a sandália dos pés, da mesma forma como Moisés escutou. Retirar a sandália dos pés para adentrar um território que é santo. Um território que é santo porque é local sagrado para muita gente. É lugar de significado para muita gente, inclusive para mim. Pisar a Terra Santa foi reconhecer os locais dos meus significados. Ali, ver o lugar onde Jesus viveu é de alguma forma me transportar. Pensar que hoje tudo que eu acredito, tudo que me move como padre, como homem, foi ali que aconteceu. Foi lá que aconteceu tudo aquilo que move a nossa fé. E o maravilhoso, minha gente, é a gente voltar da Terra Santa com o desejo de santificar o que é nosso. Pensar que também eu sou convidado a fazer da minha terra uma terra santa. Descobrir no solo da minha casa, no chão da minha casa, a mesma sacralidade que há na Terra Santa, porque somente a fé, o significado, é capaz de fazer estabelecer essa ponte entre o meu coração e a Terra Santa que eu pisei. Aí eu recolho a sacralidade para mim também. E eu começo a pronunciar o meu nome, recordando-me de que também eu sou um território santo. Por uma razão muito simples. O mesmo Deus que andou naquela terra também anda por aqui. O mesmo Jesus que pisou naquele solo também pisa por aqui. E mesmo que você nunca tenha pisado na Terra Santa, você também pode dizer: eu também sou um solo santo. Porque se o solo fica santo porque o sagrado pisou nele, pronto, você também é território santo. Porque Deus passa por você o tempo todo. Você também é Jericó. Você também é Galileia. Você também é Jerusalém. Por onde Deus passa o tempo todo e acontece. O solo do seu coração, o solo da sua vida, é lugar privilegiado da manifestação de Deus. Nós também somos terra santa. Nós somos a extensão daquele lugar santo. Em nós também Deus acontece. Assim como Deus elegeu um pequeno lugar do mundo, um lugar cheio de contradição, um lugar cheio de guerras. Deus escolheu aquele lugar, o umbigo do mundo, para se manifestar plenamente em seu Filho Jesus. Porque o mistério da encarnação precisava de pátria, precisava de cidade, precisava de local. Belém, uma cidadezinha lá no interior, uma cidadezinha pobre, foi lá que Deus escolheu. Quem sabe hoje você também se reconheça assim. A pobreza do seu coração lhe faz ser semelhante a Belém, uma cidadezinha escondida no meio de tantas outras. Quantas vezes a gente sente isso, não é verdade? Quantas vezes a gente olha para a gente e se sente uma cidade escondida no meio de tantas outras cidades. Mas aí, neste lugar que os meus olhos não alcançam, que talvez nem chegue ao conhecimento de muita gente, é aí, nessa cidade que é o seu coração, que Deus
continua acontecendo. Porque o mistério da encarnação, ele tem o seu desdobramento histórico em cada um de nós. Deus continua encarnado pela força do seu Filho em nós. É o mistério da ressurreição, é o mistério da encarnação, é o mistério da continuidade de Deus no tempo. Deus continua acontecendo em mim e em você. Então, de maneira que nós podemos ser Belém, a cidade da simplicidade, de maneira que nós podemos ser Jerusalém, a cidade dos grandes templos, podemos ser Jericó, a cidade dos grandes milagres, podemos ser o Mar da Galileia, o local dos grandes encontros. Enfim, cada dia nós somos um pouquinho dessa terra santa. Ora somos o lugar do milagre, ora somos o lugar do silêncio, ora somos o lugar da morte, ora somos o lugar da ressurreição. Não importa qual seja o lugar, com qual lugar você se identifica hoje. O importante é você tomar consciência de que daqueles muitos lugares que compõem a Terra Santa, você hoje é uma delas. Nós já estamos tão acostumados a ouvir que a Quaresma é um tempo de conversão. E eu gostaria que hoje essa palavra, essa convicção de que nós precisamos nos converter, de que nós precisamos mudar e que a Quaresma é um tempo especial para nós, pudesse soar diferente para todos nós. Primeiramente, a gente precisa pensar que toda conversão é sempre um ato favorável ao humano. Primeira coisa que nós precisamos arrancar da nossa mente, que converter-se é você viver o prejuízo. Por que eu digo isso? Porque às vezes eu encontro pessoas que têm uma visão muito equivocada do processo de conversão. Talvez porque foram educados dentro de um contexto religioso, onde Deus é o inimigo da alegria, onde Deus não tolera o sorriso, onde Deus não tolera o prazer. Primeira coisa que nós precisamos esquecer é isso. Deus não se opõe às alegrias humanas, Deus não se opõe aos prazeres. A gente precisa ter uma consciência de que tudo o que realiza o ser humano é naturalmente divino. E eu sei que muitas vezes Deus foi colocado de maneira muito errada na nossa compreensão. Como aquele que não gosta de festas, como aquele que não gosta da diversão, como aquele que não gosta da música. Por isso, o rosto contrito, aquelas expressões de sofrimento que durante anos e anos e anos fizeram parte da construção da nossa fé. A gente olha para os altares e a gente vê tudo muito, muito triste, As representações da santidade, todas elas muito, muito contidas, muito tristes. E nós não podemos nos esquecer que isso é fruto de um tempo, de uma cultura. Nós podemos ressignificar a santidade. E seria muito interessante que se hoje nós começássemos a ter os santos do sorriso, como nós já temos João Paulo II. A estátua de João Paulo II, de São João Paulo II, poderia perfeitamente estar com um sorriso no rosto. Foi um homem tão feliz, um ator, um homem que soube apreciar todos os recursos da arte, para ele ser homem, para depois ele ser padre, para ele ser bispo, para ele ser cardeal e ser o Papa. Um homem que utilizou de todos os recursos humanos que tinha. Com gosto, a sensibilidade. Inclusive estamos gravando agora um CD que foi especialmente composto com todos não, porque são muitos, com alguns poemas muito especiais de São João Paulo II e que foram musicados pelo grande Michael Sullivan, um grande compositor da música popular brasileira, que se encantou com os poemas de João Paulo
e que musicou. Um homem ligado à arte. João Paulo II, um homem que ressignifica a santidade para nós. Sim, nós podemos ser santos. E a conversão é a oportunidade que nós temos de arrancar dos nossos hábitos, pensamentos, palavras, sentimentos, tudo que possa ser contrário a essa santidade que Deus nos convida a viver, que não tem outro nome, ou melhor, que pode ser chamada de outro nome, que pode ser compreendida de outra forma, porque toda vez que nós podemos aproximar o significado religioso daquilo que é a dinâmica da nossa vida, nos ajuda. Se eu quiser pensar então que a santidade é a mesma coisa que a realização humana, que o ser humano realizado é aquele que conseguiu arrancar todos os comprometimentos estão muito ligados ao seu jeito de ser, ao seu caráter. Tudo aquilo que poderia ser um empecilho para ele ser quem ele é. Eu acho interessante porque essa música que nós cantamos agora, que é do Dom Navarro e o Valdeci Farias, dois grandes compositores da igreja, ela fala justamente de uma conversão de alguém que precisou recordar-se quem ele era para poder reencontrar o perdido nele mesmo. Está aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11. Um homem tinha 2 filhos, Jesus disse. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. E poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali ele esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha esbanjado tudo que possuía, chegou uma grande fome àquela região e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para o seu sítio cuidar dos porcos. Ele queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então, ele caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui, morrendo de fome? Vou voltar para o meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e pequei contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para o seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e foi tomado de compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus, pequei contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho. Colocai-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o para comermos e festejarmos, pois este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. E o filho mais velho, que estava no campo, ao voltar já perto de casa, ouviu a música e o barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. E ele respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque recuperou seu filho são e salvo. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há anos. Jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando chegou esse teu filho que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele um novilho gordo. Então o pai disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido
e foi encontrado. Veja bem, esse menino não estava morto no corpo, é que ele pôde voltar. E quando o pai usa essa expressão para chamar a atenção do filho mais velho, o seu filho estava morto, é porque esse menino tinha perdido a oportunidade de ser quem ele era. É interessante, minha gente, porque dentro dessa tradição judaica, quando um filho pede a herança ao pai, é como se ele estivesse dizendo: a partir de hoje o senhor está morto para mim. Porque a herança só é dada no momento em que o pai já não existe mais. Então, para um pai é uma humilhação muito grande um filho chegar e pedir a ele a herança e logo em seguida ir embora. O pai tinha muitas razões para estar magoado com ele. Mas não. O que se passa ali é um festejo porque um filho voltou. Volto a dizer. O menino que não estava morto no corpo, estava morto de outra forma. Porque ele estava esquecido de tudo que ele era. Engraçado, porque na vida a gente entende perfeitamente o que isso significa. Existem alguns problemas que nós precisamos enfrentar, algumas pessoas em situações ainda mais extremas, em que elas esquecem quem elas são. No meu livro Quem Me Roubou de Mim, por exemplo, eu falo muito disso. Às vezes nós estabelecemos relacionamentos em que o outro nos escraviza tanto, que ele vai retirando de nós a capacidade de nós sermos quem somos. A vida às vezes faz isso com a gente, por causa da ambiência em que nós estamos situados, por causa da influência dos amigos que nós temos, que às vezes nem são amigos, nem vamos chamar de amigos, para não banalizar a expressão. Mas às vezes os companheiros que nós temos, eles vão nos levando para lugares que não tem nada a ver com a gente. E a gente vai se adequando. A gente vai abrindo exceção. A gente vai se tornando quem a gente não é. Ou então vai dando vazão para a gente ser aquilo que a gente jamais seria se não estivéssemos naquela ambiência. O álcool começa assim na vida de uma pessoa. A prostituição começa assim. Os vícios. Então, de repente, uma pessoa é exposta a um contexto em que ela não recruta o que ela tem de melhor e ela começa a viver as consequências. Ela vai esquecendo tudo o que ela tem como potencial positivo. Porque eu sempre acredito nisso. Todos nós nascemos com muitos dons, com todos os instrumentais para a gente poder ser feliz.